Que bom, queridos irmãos, que nós estamos aqui novamente reunidos para agradecer a Deus por um dia que está se findando, que passou, e para juntos nos consagrarmos a Deus, para que Ele nos dê uma noite tranquila, um dia radiante e feliz, para que o nosso testemunho seja fiel diante de Deus. Nós queremos convidar a todos para, nesse momento, elevarmos a Deus uma oração de consagração. Senhor nosso Deus, neste momento nós estamos preparados ou nos preparando para ouvir a Tua voz. Te pedimos que fales aos nossos ouvidos. Nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, pelo fôlego. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, no findar deste dia, podermos estar diante de Ti com os nossos corações gratos pelas muitas bênçãos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoes, que ao ouvirmos a Tua voz, ela possa produzir frutos para a eternidade, frutos de justiça. Portanto, acampa Teus santos anjos ao nosso redor neste momento. Nós te pedimos em nome, por amor de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Queridos irmãos, eu estava pensando aqui sobre o caminhar. E como é gostoso caminhar. Faz parte, é um dos aspectos da reforma de saúde. E nós devemos caminhar. Faz bem para nós, para os que estão ao nosso redor também. Eu me recordo que quando eu era pequeno, eu morava, às vezes eu estava ali no sítio da família, nas margens do rio Amazonas, e às vezes precisávamos caminhar à noite, às vezes de dia, e me recordo de que em algumas ocasiões nós caminhamos à noite com os meus primos, e éramos ali uns 3 ou 4 ou 5 adolescentes. Eu era o mais moço, o mais novo de todos, e o mais velho ia à frente com uma lanterna daquelas grandes, que cabiam 4 ou 5 pilhas, eu já nem me lembro, e daquelas pilhas grandes, e ele ia à frente iluminando, tinha um foco forte, e os menores vinham atrás, seguindo o rastro dele, a sombra dele. Nós praticamente não víamos o caminho, mas nós caminhávamos seguindo o líder, e íamos e voltávamos. E como era gostoso fazer aquelas caminhadas. Tínhamos medo, porque ali haviam cobras, ali haviam outros animais, de forma que... Mas era um caminho conhecido, e nós fazíamos aquela jornada. Muitas vezes fizemos isso, e como era gostoso. Às vezes nós vamos para um acampamento, e ali ficamos junto com os nossos irmãos, e alguém precisa ficar vigilante, e ali tem então uma lanterna potente, e hoje nós temos o celular que ilumina. Hoje já poucos usam a lanterna, basta colocar a lanterna do celular. Mas é gostoso, a ideia é esta, nós não gostamos da escuridão. E uma coisa que é interessante é a gente ouvir falar de que realmente a escuridão não existe. Não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. E quando a luz chega, a escuridão, as trevas fogem, porque elas não suportam a luz. É bonito este pensamento, né? O nosso verso, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou para o meu caminho. Esta é uma ideia bonita. Nós vivemos num mundo de trevas, escuridão espiritual. O mundo caminha capengando para a morte, para a destruição, para o seu final. Dentro de algum tempo, este mundo de pecado vai deixar de existir. Mas o que nos guia neste mundo tenebroso é a palavra de Deus, que nos conduz com segurança
até um dia aportarmos nas mansões eternas. Deus nos guia através da sua palavra. E quando lemos a palavra de Deus, a Santa Bíblia, com certeza nossa alma fica iluminada, nossos olhos ficam radiantes, o nosso falar se transforma, o nosso proceder também. A Bíblia, então, a palavra de Deus nos guia com segurança para os braços de nosso Pai amado. Conta-se que, certa ocasião, uma senhora desejava muito dar estudos, fazer um trabalho missionário, aceitar a missão, mas ela não sabia como fazer. Este fato ocorreu na Espanha. E um dia ela tomou uma decisão. Ela iria comprar algumas Bíblias e iria distribuir estas Bíblias. E ao distribuir as Bíblias, ela chegou até um local onde estava um pedreiro trabalhando. E ela se aproximou, conversou com ele e ofereceu-lhe, com muita graça, com muita sabedoria, uma Bíblia. E ele ficou desajeitado de não aceitar. Assim que aquela senhora virou as costas, ele estava fazendo um muro e havia uma brecha no muro. E o que ele fez? Ele colocou a Bíblia dentro daquele espaço. E aí ele terminou, fez o reboque, fez o acabamento, e ele disse: eu nunca na minha vida irei ler este livro. Nunca, jamais. E ninguém vai ler também, porque ele vai ficar enterrado aqui no muro. E ele enterrou aquela Bíblia no muro e foi embora. Mas o tempo passou, bastante tempo, e um dia naquela região teve um terremoto. E aquela casa sofreu algum prejuízo com o terremoto. Entre os prejuízos que aconteceu, um fato curioso é que o muro também ele acabou quebrando todo, ele acabou trincando em certas partes. E aí foi necessário vir um inspetor do governo para verificar as avarias, os danos, a possibilidade de que os moradores continuassem morando no imóvel. E ao fazer a vistoria, ele chegou ao muro. E ao olhar, ele viu uma fresta. E, por curiosidade, ele foi ver a profundidade da fresta para fazer seu relatório. E viu que ali dentro tinha um livro, alguma coisa. Ele olhou bem, examinou e ele conseguiu enfiar a mão e puxar com cuidado aquele livro. Era a Bíblia daquela senhora, que aquela senhora havia dado para o pedreiro. Ele achou curioso, levou para casa um livro diferente e começou a ler. E ao ir lendo o livro, a sua vida foi se transformando, ele foi criando vida, ele nasceu de novo, ele acreditou naquilo, ele aceitou Jesus como seu Salvador. E agora ele tomou uma decisão, ele iria deixar de ser inspetor do governo e iria trabalhar com a sociedade bíblica vendendo Bíblias. E aquele homem fez isto. E agora ele passou a vender as Bíblias. E saiu, e até que um dia ele foi a um certo local onde aquele mesmo pedreiro estava trabalhando. O fato curioso é que aquela senhora, ao dar a Bíblia para o pedreiro, lhe fez uma dedicatória e escreveu na contracapa o nome do pedreiro, né? Então agora, fazendo aquela oferta da Bíblia para aquele pedreiro lhe disse assim: olha, eu nunca li a Bíblia, eu nunca vou ler a Bíblia, eu não quero saber de nada com a Bíblia. Aliás, certa ocasião, eu estava trabalhando e havia ali uma senhora que veio me dar uma Bíblia. E eu não disse nada para ela por educação, mas assim que ela virou as costas, eu enterrei a Bíblia no muro, eu passei o cimento, fiz acabamento, de forma que eu tomei a decisão que nunca vou ler a Bíblia. Aí o ex-inspetor, agora vendedor de Bíblias, que carregava sempre aquela Bíblia com ele, era um marco na sua vida, a Bíblia estava na sua pasta, ele abriu a pasta, tirou a Bíblia, foi na contracapa e leu a dedicatória. E o homem olhou para aquela Bíblia e ele ouviu a leitura e viu o seu nome. Aí ele disse: mas como que essa Bíblia foi parar na sua mão? Eu enterrei muito bem enterrada. E ali eles começaram a conversar. Aí
aquele homem tomou a decisão que, se esse livro pôde se libertar de dentro de um buraco que ele deixou, então ele iria dar uma olhada na Bíblia. Ele comprou a Bíblia do inspetor, do ex-inspetor, e começou a ler. E ele também aceitou Jesus Cristo. E agora eles passaram a ser irmãos, se encontravam, estudavam a Bíblia juntos. E agora eles passaram a trabalhar para Cristo. De forma que aquela Bíblia não ganhou para Cristo apenas o ex-inspetor, mas ganhou também o pedreiro que havia enterrado. E através do seu ministério, aquela Bíblia conseguiu ganhar muitas almas para Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Há poder na palavra de Deus. Há poder. Podemos acreditar nisso. Nós deveríamos ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. E não apenas uma vez por dia. Nós podemos ler de manhã, podemos ler à noite. Aliás, nós deveríamos ler ao fazer o nosso pôr do sol. Pegar um trecho da Bíblia, ler com a família, far-nos-ia muito bem. Que Deus nos abençoe. Que essa historinha possa nos ajudar a compreender que este livro tem vida, porque ele é vida, porque Deus, o autor dele, é vida. E ali está a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite tranquila, um despertar feliz. Quero convidá-los para uma oração. Paizinho querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, ensina-nos a lermos a Tua palavra. Também dá-nos, Senhor, amor por ela, ansiedade para ler, dá-nos desejo, Senhor. Permita, ó Deus, que este santo livro faça uma transformação na vida de cada um de nós. E pedimos que o Senhor também perdoe os nossos pecados. E entre nós existem pessoas que clamam por saúde física, mental, moral, espiritual, financeira, pelo pão de cada dia, pela harmonia no lar. Muitos pedidos diferentes, Senhor. Tem pessoas aleitadas, tem pessoas acamadas, tem pessoas, ó Deus, no hospital. Ó Deus, vem em socorro dos teus filhinhos. Que todos nós possamos usufruir dos benefícios da tua presença em nossa vida. Que o Senhor repreenda o mal, repreenda a doença, repreenda, Senhor, aquilo que nos é prejudicial e nos dê saúde unicamente em Jesus. Para a vida eterna te pedimos, em nome de teu Filho amado. Amém.